Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Demétrios. Sou professor do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E agora a gente vai ter uma aula sobre regimes e organizações internacionais com foco no regime de Bretton Woods. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides para a gente ter ideia do que seria esse regime e as organizações que foram geradas por ele. Bom, para isso, eu vou falar um pouquinho do histórico desse regime, quais são os objetivos, os órgãos, os organismos, as instituições criadas por eles e o futuro desse regime. Bom, em relação ao histórico, esse regime, que seria um conjunto de regras internacionais em uma área específica das relações internacionais, que a gente chama de regime de Bretton Woods, ou sistema de Bretton Woods, ele tem esse nome porque ele foi criado na Conferência de Bretton Woods em 1944, antes do final da Segunda Guerra Mundial, em uma reunião no Nordeste dos Estados Unidos. Então se pensava que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, não poderia haver uma nova crise como a crise de 29, que abalou o mundo inteiro no entre guerras. Então, buscava-se um mecanismo para estabilizar o sistema econômico internacional do pós-guerra. Nessa conferência, tivemos a posição discrepante entre duas delegações. A delegação britânica, liderada pelo economista John Maynard Keynes, que pregava uma moeda global, e que tentava também que a hegemonia britânica no mundo não fosse abandonada, e a posição dos Estados Unidos, representada por Harry Dexter White, que defendia que o dólar deveria ser a moeda global, atrelada ao ouro, e também defendia a criação de duas organizações internacionais que pudessem cuidar desse sistema financeiro internacional, enquanto os britânicos defendiam a criação de uma única organização. Como os Estados Unidos eram hegemonia em ascensão e os britânicos já estavam em decadência, a posição dos Estados Unidos e do Harry Dexter White prevaleceu, levando à criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, e também do Banco Mundial, o BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Além disso, nessa conferência, foi combinado que o mundo adotaria o padrão dólar-ouro. Esse padrão significava que os Estados Unidos deteriam a moeda global, que seria o dólar, e os demais países do mundo deveriam ter em suas reservas dólares que fossem equivalentes às suas moedas, enquanto que os Estados Unidos teriam o ouro. Então, se os países quisessem, eles poderiam, com os seus dólares, ir até os Estados Unidos e pedir o equivalente em ouro. Porém, esse padrão foi extinto unilateralmente pelo governo dos Estados Unidos em 1971, quando o presidente Nixon anunciou que não teria ouro suficiente se todo mundo fosse até os Estados Unidos com seus dólares. A partir daí, houve a quebra do sistema de Bretton Woods e o dólar passou a ser a moeda global, mesmo não havendo ouro suficiente para bancar essa hegemonia. Bom, os objetivos do sistema de Bretton Woods era, inicialmente, estabilizar a economia internacional, já bastante debilitada pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial e também pela crise de 29. Com isso, foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de dar empréstimos de curto prazo, ou seja, salvar os países de crises momentâneas econômicas, e também o Banco Mundial, com o objetivo de dar empréstimos mais de longo prazo, para os países fazerem investimentos em seu desenvolvimento e também na sua reconstrução. Aí o nome Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Nessas instituições, temos uma clara dominação da Europa e dos Estados Unidos, por conta do seu sistema de votos. O sistema de votos é proporcional
ao dinheiro que esses países investem nas organizações. Os países mais ricos do mundo, em geral, os países do G7, têm mais poder. Com isso, o que se percebe é que na história do Fundo Monetário Internacional, todos os diretores gerentes foram europeus, desde a sua criação. Já o Banco Mundial teve todos os presidentes originários dos Estados Unidos, num condomínio de poder aí entre Europa e Estados Unidos, para dominar todo o sistema de Bretton Woods e ditar as regras econômicas internacionais para conseguir empréstimos junto às duas organizações. Bom, em relação ao futuro dessas organizações, é importante destacar que existe um grupo de países chamado BRICS, que defende uma reforma que já foi alcançada pelo menos parcialmente. BRICS, a sigla significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são contra essa hegemonia da Europa e dos Estados Unidos no sistema financeiro internacional e defendem ter mais votos dentro das organizações para que possam também ditar algumas regras e flexibilizar essas regras de empréstimo. Uma reforma já foi conseguida, eles conseguiram mais votos, porém, a gente vê que ainda há essa dominação dos Estados Unidos e da Europa no âmbito dessas duas organizações internacionais. Espero que assim a gente tenha coberto os pontos principais dessas duas importantes organizações financeiras internacionais. Obrigado.